testemunha de Jeová pode casar com quem não é testemunha de Jeová? Bom, a resposta é não. As testemunhas de Jeová acreditam que quando a Bíblia diz casar somente no Senhor, quem está no Senhor é somente quem é testemunha de Jeová. Então, se você é de uma outra religião, você não está no Senhor. Porque as testemunhas de Jeová acreditam que só elas são a religião verdadeira. Então, por que vão casar com uma outra pessoa que não adora a Deus do modo correto, né? Então, esse entendimento que as testemunhas de Jeová têm, por isso não namoram com a pessoa que é de uma outra religião. Mas a verdade é que ninguém manda no coração. Pode acontecer que uma moça, por exemplo, goste de um moço que não é da mesma religião que ela, por exemplo, goste de um muçulmano. Mas o que ela deve fazer nesse caso? Por mais que ele seja alto, bonito, rico, tudo malhado, ela deve esquecer o moço, né? As próprias publicações das testemunhas de Jeová dizem que é uma questão de lealdade a Jeová Deus. É como se fosse uma tentação, né? Uma tentação. Então, ela tem que esquecer aquele moço, por mais doloroso que seja, depressivo, triste, ela tem que esquecer aquele moço, não tem como. Oh my God. E pronto, o que pode acontecer se ela de repente querer se rebelar, namorar mesmo aquele moço, o senhor, né? Bom, primeiro, a família dela. Depois, a congregação. Bom, a família dela, se for testemunhar de Jeová, mano, vai lhe pressionar. Ué, né? O Jacu chada nem um colo, namorar nem um colo. Jacu e Danisa acaba macoeiro. Tipo, ela quer namorar com um mundano, um descrente, quer envergonhar nos irmãos. É por falta do quê? Não tem irmãos aqui na congregação, né? Se não tem irmão aqui nesta congregação, vai procurar em outras congregações. É do tipo, se não tem um irmão que ela se senta ali, atraída, na congregação daquele bairro, ela pode ir em outros bairros, mas para procurar, mas só pode ser testemunha de Jeová. Até pode ser um estrangeiro, mas desde que seja testemunha de Jeová, né? Mas a verdade é que algumas vezes podem se rebelar mesmo assim, por causa da pressão, podem fugir de casa, já acompanhei casos assim, ou também acabar mesmo esquecendo, né? Por causa da pressão forte daquela família. Porque para a testemunha de Jeová seria muito vergonhoso ter um filho que está a namorar com outra pessoa que não é testemunha de Jeová, né? Agora, na congregação, se os anciãos, que são os pastores lá, descobrirem que ela está a namorar com um descrente, como chamam, então o que vai acontecer é que ela vai ser informada, vão tentar lhe ajudar para ela ajuda, né, para ela parar de namorar com aquele senhor, né? E ela até pode receber algumas instruções, pode parar de fazer discursos, né, que é uma espécie de ensinações, treinamento que as testemunhas de Jeová fazem, né, para fazer aquela evangelização de porta a porta, né? Aquilo lá é um grande privilégio poder fazer discurso. Então pode lhe doer, outros fazem, ela não pode fazer, né? Pode lhe doer, pode deixar de dar comentários. As testemunhas de Jeová ter reuniões, onde nessas reuniões a assistência pode dar comentários, ela já não poderá dar comentários, é uma sessão que ela pode sofrer. E para os homens também é a mesma sessão, e os homens também podem não poder ser pastores, né, assim é um servo ministerial, como chamam lá, e os homens também não poderão ser protocolos, ou seja, lá chamam de indicadores, aquelas pessoas que recebem outros dar lugar, ou trabalhar num sistema sonoro e tal, então esses privilégios podem acabar. E se for pastor mesmo, pode perder seus privilégios. Eu conheço pessoas lá que tinham cargos e perderam privilégios porque estavam a namorar supostamente com quem não era testemunha de Jeová. Mas a situação pode ser um pouco mais complicada. Pode-se dar o caso de os pastores lá acharem que tem que desassociar, ou seja, expulsar a ela, né? Porque se eles descobrem, por exemplo, que ela transa, faz sexo antes do casamento, é um pecado que leva à expulsão lá, ou está a comemorar aniversários dele, ano novo, essas coisas que também são proibidas lá, né? Então, ela pode ser expulsa, né? Oh my God. Então, o que ela vai fazer de tudo para que ninguém descubra que ela faz essas coisas, porque não tem como. Se ela já violou essa regra, ela vai ter que violar outras regras, porque aquela pessoa com quem está a namorar não é testemunha de Jeová, então não quer saber essas coisas de sexo antes do casamento ou de aniversários, né? Então ela tem que fazer essas coisas para agradar o tal namorado, né? Então o namorado não vai querer saber. Então o que ela vai fazer é de todas as maneiras esconder essas coisas para que os pastores
não descubram. Ela estará simplesmente disposta, talvez, a perder alguns privilégios e tal, né? Exatamente. E pode acontecer também de fazer um discurso, eu chamo de necessidades locais, de por aí 5, 10 minutos, tome nota, né? Então, numa das congregações, na congregação onde ela assiste às reuniões, os cultos, né? Então, pode fazer um discurso falando o pastor de que alguém, não, ele não vai dizer o nome da pessoa, não sei, mas vai mostrar que ali na congregação há pessoas, relatos de pessoas que estão namorando com quem não é testemunha de Jeová. Então vou abrir texto da Bíblia, alguns livros de lá das testemunhas de Jeová para desencorajar essa prática, né? E ela estando presente vai perceber a indireta, vai se sentir, né? Então depois ela vai ter que tomar a decisão se continua a namorar ou não, né? E também as pessoas que souberam do babado, saber de esse discurso, já vão falar da fulana. Então elas já sabem que também tem que passar a evitar aquela fulana, né? Porque ela é vista como um vírus, um mau exemplo, né? Por estar a namorar com quem não é testemunha de Jeová. Então é mais ou menos assim como acontece lá, né? É mais ou menos. Mas já há pessoas lá mesmo que, pronto, namoram entre eles, casam-se entre eles, isso é verdade, acontece. Há pessoas que conseguem seguir. Mas eu citei exemplo de uma mulher, porque a minha experiência lá, eu consegui perceber que a tendência de violar essa regra está mais para as mulheres. As mulheres que acabam mais violando. Homens também acabam namorando alguns, mas parece que é mais tendencioso as mulheres acabando namorando com quem não é testemunha de Jeová, às vezes violando essa regra, né? Mas tem pessoas que namoram entre eles, testemunha de Jeová e tal. Só que um fenômeno que eu vi lá, que eu percebi que talvez não é comum fora das testemunhas de Jeová, é que acaba tendo algumas pessoas da faixa de seus 30, 40 anos que nunca namoraram na vida. What? Não porque não querem namorar, mas porque lá dentro não estão encontrando alguém que é compatível com os interesses deles, né? Oh my God. E eu falo de pessoas que nunca namoraram, nem um selinho, nem uma coisa assim, porque mesmo fora das testemunhas de Jeová, nós podemos encontrar pessoas de 30 anos, embora um pouco raro que, pronto, nunca namoraram com alguém, mas sempre tiveram uma amiguinha, uma amizade colorida aqui, uma coisinha ali a colar. Mas lá há pessoas de 30, 40 anos que nunca namoraram na vida mesmo, porque não estão conseguindo encontrar, porque só pode encontrar alguém de lá dentro. Não é porque ele não viu uma moça da católica, da velha apostólica, que ele gostou, mas como não é testemunha de Jeová, ele não pode ter nada, né? Então há esses casos. E eu já vi, por exemplo, que também casos em que alguns homens, quando conseguem encontrar uma namorada lá, parece que ganharam na lotaria, porque e eu lembro de um jovem que, pronto, lá, ele teve vários relacionamentos lá, felizmente depois casou também, mas ele como conseguia sempre ter uma namorada. Então, alguns amigos dele, alguns conhecidos, lhe viam como um gajo muito forte nas mulheres, mas nem que ele era tão forte, era algo normal, percebes? Porque lá fora, se ele não fosse testemunha de Jeová, ia ver que isso é uma coisa normal, alguém para namorar aqui, a relação não dar certo, espumar e tal, ter uma outra namorada ao longo do tempo, né? Mas pronto, como os outros, por causa da regra de que só pode ser de lá, então não conseguia encontrar namoradas, e ele sucessivamente, para se terminava uma relação, depois encontrava outra namorada, então ele passou a ser visto como uma estrela, né? Então só para mostrar que às vezes, né, há dificuldade mesmo lá dentro de encontrar alguém compatível. Então alguns acabam ficando solteiros muito tempo e patati patatá. Ok, então você talvez é mulher, está pensando, bom, eu sou solteira, gostaria de ter um homem que reza. Então, como vi que nas testemunhas de Jeová tem homens que estão à procura de uma mulher lá dentro, mas não encontram. Talvez se eu ir lá vou encontrar um bom partido, um homem que reza e tal, temente a Deus, patati patatá. Bom, eu diria, minha irmã, vai com calma. Vai com muita calma, senão o dica vai gelar.